dia a todos e todas. Hoje é dia 5 de abril e nós estamos entrando na terceira semana de isolamento social fruto do coronavírus. Eu gostaria de fazer uma breve introdução dizendo que a pretensão desses vídeos é meramente reflexiva e dialógica, não é profissional, portanto não passa por editorações, por filtros ou por qualquer outro processo que tenha como função a profissionalização nessa área, ok? Então a ideia é fazer vozes e ecos e receber esses ecos como forma conteúdo de melhoria sobre o nosso pensar cotidiano nos lugares onde atuamos. Para o debate e reflexão de hoje, eu gostaria de vincular a questão entre pandemia, tempo e mulheres. Eu gostaria de começar com o primeiro ponto, explicitando que a pandemia da coronavírus, ainda que ela crie uma conjuntura muito particular de aprendizagens e dúvidas sobre o devir, ela não cria um novo processo metabólico sobre nossos corpos e nosso mundo do trabalho, ainda que refaça o nosso sentido de humanidade e cidadania. Mas ela intensifica um processo histórico que a gente vive ao longo de muitos anos, enraizado numa ideia de modernidade mercantil, que tem sobre os corpos da mulher violências múltiplas, cotidianamente vividas e socializadas como se fossem algo natural. Sobre nossos corpos e as diferentes intensidades que sobre eles opera a partir do nosso posicionamento na esfera social, como classe trabalhadora, incidem múltiplas mutilações e múltiplas obrigações que a gente precisa parar para refletir do impacto na conjuntura atual sobre esse cotidiano histórico vivido por nós, né? Então, a pandemia, ela tem como forma de ser um conteúdo histórico violento de opressões e superexplorações, né? Cabe à mulher o trabalho produtivo, reprodutivo, do cuidado, das tarefas do lar. Cabe à mulher entender como natural que primeiro elas precisam responder aos interesses de outros grupos, de outros homens, de outras sociabilidades. Isso impacta na forma e nos sentimentos com que a gente ao longo do tempo vai se entendendo como ser, como mulheres, como pessoas que se cuidam enquanto cuidam, né? É muito violenta a jornada de trabalho feminina, é muito violenta a não divisão social do trabalho, é muito violenta a opressão de gênero, é muito violenta se combinada a opressão de gênero, no caso do Brasil, a opressão de raça e a opressão geracional sobre os corpos da juventude negra, da juventude pobre, dos nossos diversos territórios. Então a pandemia, ela exige que a gente pense no momento em que a gente pode e as que podemos, que situação é essa que eu vivo como mulher, que relação de sociabilidade é essa que eu aprendi a viver como mulher e que processos são necessários para ressignificar esse sentido de se ser mulher, se construir como mulher e vivenciar esse ser mulher no âmbito da sexualidade, no âmbito da sociabilidade, no âmbito dos convívios e no âmbito da autocompreensão sobre a vida, os corpos, os limites, a alimentação. Então, me parece que o primeiro elemento importante é a gente entender que a pandemia ela vai intensificar essas mazelas historicamente vividas por nós a partir de uma ampliação das tarefas que devem ser executadas dentro do lar, chamado isso de novas oportunidades no mundo do trabalho. Isso se conecta com o exercício número 2, que é pensar pandemia e roubo do tempo. Na verdade, o que a gente está vivenciando nessa resposta imediata do modo de produção mercantil sobre o nosso cotidiano é que a gente é capaz de reproduzir em casa parte expressiva daquilo que fazíamos fora dela nos ambientes diferentes de trabalho, seja trabalho em escritórios, trabalho em espaços educativos, trabalho na rua, né? Essa ideia de que a casa pode e deve ser cada vez mais entendida como espaço de trabalho, ela transforma as relações sociais, que já são sobrecarregadas para a mulher, em um processo ainda mais intensivo de exploração e intensificação delas.
Essas mulheres terão que responder, além das tarefas de casa, além da obrigatoriedade historicamente consolidada do trabalho com os filhos e com os homens e com todos os outros entes queridos da família, também terão que responder, numa divisão do tempo ao longo do dia, a múltiplas tarefas que deverão ser colocadas a serviço de outras pessoas responsáveis pelo seu sustento ou pelo pagamento das horas trabalhadas nesses serviços, nesses comércios, nessas funções. O que define a pandemia social agora é que estão sendo repensadas configurações do mundo do trabalho ainda mais violentas para a classe trabalhadora em geral e para as mulheres do mundo do trabalho de maneira específica. Essas mulheres terão que responder por parte do processo educativo dos seus filhos, terão que responder pelos custos de produção e de trabalho dentro de casa, terão que responder por uma divisão social do trabalho em que o seu papel deixa de ser somente no plano formal, de responder à reprodução do lar, mas também à reprodução social da educação formal, do trabalho formal e do labor cotidiano em todos os âmbitos. Então, essa nova configuração do mundo do trabalho tende a ampliar ainda mais as opressões e superexplorações vividas sobre nossos corpos. Isso, então, exige que a gente pense em um terceiro ponto, que é o ponto de como usar o momento atual para pensar antídotos que nos permitam diminuir o pesar, as mazelas e as fraturas sobre esses corpos no momento mais violento de reorganização do mundo do trabalho em geral. E isso, a meu ver, passa muito por uma capacidade que a gente tenha de desacelerar o aparente e desenfreado ritmo do capital sobre nossos corpos, né? É interessante porque o próprio antídoto contra a Covid-19, ele não é imediato. Ainda que o isolamento social conjunturalmente responda a uma necessidade de não contágio, o antídoto demandará tempo. Assim como demandará tempo a gente entender por que vive o que vive, para repensar como é possível outros sentidos do viver à luz de trajetórias históricas interessantíssimas de outras mulheres e outros grupos que conseguiram produzir outras sociabilidades para além do capital. Então o momento é um momento também da gente reivindicar o destempo. A aceleração do capital é daninha, a aceleração da vida é daninha, e o impacto dessa aceleração tem a ver com as nossas diversas enfermidades sociais vividas ao longo do tempo, né? Assim como vocês, eu como mulher tenho medo, eu como mulher tenho receios, eu como mulher tenho muitos dilemas, mas o mais importante é que eu temo não conseguir viver para poder permitir outros tantos viveres daqueles que eu cuido. Isso é muito violento, né? Isso impacta no nosso sono, isso impacta no nosso cotidiano de produção coletiva, isso impacta no nosso desejo ou nos universos de beleza com os quais trabalhamos. Então, em linhas gerais, a reflexão que fica é que, se é possível ou necessário, no momento atual, a gente reivindicar o fim de parte desse abusivo roubo do tempo sobre o nosso cotidiano, a gente precisa de uma outra concepção de liberdade que não a da compra e da venda. Se de fato a gente quer ser minimamente autônomas e livres numa sociedade que ousa continuar roubando nossas vidas, a natureza e nossos tempos de convívio. Que a gente faça boas reflexões e que entenda que o que está por vir será ainda mais duro do que até então tivemos, como históricas pandemias econômicas, sociais e culturais do capital contra o trabalho. Bons estudos, boa reflexão e bom combate.